Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? A gente vai dar sequência, né, ao estudo que a gente está realizando. Hoje a gente vai começar a falar, né, sobre técnicas de estudo. Novamente, né, mencionar que eu estou tentando a cada vídeo avançar um pouco no livro que eu escrevi, né, do Sonho à Realização, o caminho para aprovação nos concursos públicos. Que o objetivo é esse, é tentar dividir um pouco da experiência que eu tive, não só como concurseiro, né, até alcançar a minha aprovação, mas também com a experiência que eu tive orientando alunos, né, no caminho aí da aprovação. Então, hoje vamos começar a falar, né, nos próximos vídeos, sobre técnicas de estudo. O que eu queria falar primeiro, né, as diferenças entre estudo para concurso e estudo de escola, né, universidades. Por que isso é importante? A gente está muito acostumado, né, a fazer provas, mas não necessariamente uma prova de concurso. Eu lembro quando eu estudava tanto para o colégio como até para a universidade, a gente, ou por imaturidade, ou por não se preparar da maneira certa, a gente acabava estudando na véspera, praticamente aquele estudo de tentar consumir o máximo que se pode no menor tempo possível, e no dia da prova a gente vomitava aquele conteúdo e, para não dizer no dia seguinte, mas instantes seguintes a gente já esquecia tudo. Então, porque eu achei importante mencionar isso, que de fato, um estudo para concurso é muito diferente daquele estudo que a gente realizava ao longo do colégio, ao longo do tempo de faculdade, curso técnico que eventualmente vocês tenham feito. Por quê? O estudo ele envolve duas etapas. Primeiro, a etapa de aprendizado e a etapa de fixação. Essa etapa de aprendizado, por incrível que pareça, para um concurseiro, eu acredito que ela é relevante, mas não tão relevante como a etapa de fixação. A etapa de aprendizado, ela envolve, né, o estudo, né, com a elaboração de material de revisão, a realização de exercícios, é quando de fato você se coloca para aprender um conteúdo novo. E depois entra a fase de fixação, que inclui também a realização de exercício e o reestudo, né, são as revisões. Quando eu mencionei no início, né, a diferença de estudo para concurso e estudo em escola, é que a gente raramente estava acostumado a fazer um estudo, a passar por essa etapa de fixação. A gente aprendia para fazer uma prova e poucas vezes a gente acabava exercitando aquele conhecimento ou nos colocando numa situação para refazer exercício, para relembrar aquilo que foi estudado. E de fato isso é uma grande falha, né? Nosso aprendizado para concurso não é uma coisa que você tem que aprender uma vez, muito pelo contrário. Grande parte do seu estudo vai ser através da repetição, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso na aula passada, sobre a arte da repetição, para que através dela a gente consiga fixar, a gente consiga, né, teoricamente, sem olhar o material, relembrar o que foi estudado, relembrar como aquele estudo ele é cobrado em questões, quais são enfim, os textos de leis mais importantes, artigos, súmulas, ou quando envolve matéria de exatas, quais são as principais fórmulas. Então, eu diria que o meu objetivo, né, com esses próximos 2, 3 vídeos é justamente esse, tentar auxiliar vocês na etapa de aprendizado e principalmente dar dicas para que vocês consigam ter uma etapa de fixação bem importante. Eu fiz um mapinha aqui, né, que envolve tanto a etapa do aprendizado como a etapa da fixação, justamente para reforçar esse pensamento que eu havia mencionado. Primeiro, né, você estuda uma aula. Estudou uma aula, seja como for, faça um resumo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Depois, reestude se você não entendeu. Essa etapa ela pode levar você a reestudar alguns assuntos, como a reestudar uma aula. Vou citar um exemplo, né? Eu sou da área de humanas, fiz direito, me envolvi num concurso preparatório, o último que eu prestei para a área fiscal, e me deparei com muitas matérias de exatas, e eu tive muita dificuldade em aprender matemática financeira, estatística, microeconomia, e de fato, às vezes eu precisava estudar uma aula quase 10 vezes, estudar mesmo, ler cada palavra, cada parágrafo, cada folha, até para que eu pudesse de fato aprender. E na vida a gente tem aquela falsa percepção, parece que a gente, depois que leu uma vez o material, a gente tem que saber aquilo de cor, e quase isso nunca acontece. Cada um tem sua dificuldade. No meu caso, eu de certa forma aprendi com um pouco de facilidade, mas no dia seguinte eu praticamente tinha esquecido tudo. Eu tinha que trabalhar muito na fixação para que eu pudesse, né, armazenar aquele conteúdo necessário para fazer as provas. Ou seja, estudou, faz o resumo. Reestude o que você não entendeu. E como que você vai conseguir também reestudar o que não entendeu?
principalmente através de exercício, né? Aqui está uma linha que traça a parte de aprendizado, a linha de fixação. Que o exercício ele vai ser importante tanto para você entender o que, verificar o que você não entendeu direito para você reestudar. Dando sequência, estudou, acha que entendeu, fez os exercícios, a gente vai começar a etapa de fixação. Releia os assuntos errados no exercício, ou seja, sempre que você estudar, você vai ter que fazer o resumo. Sempre que você fizer os exercícios, tenha a organização de separar os exercícios que você errou, principalmente que você venha refazê-los na etapa de fixação. E depois de reler os assuntos errados nos exercícios, faça uma revisão, tanto do resumo, como também de rever os comentários dos professores. Parece que é uma coisa simples, mas é um ciclo, não diria sem fim, mas tem que ser repetido exaustivamente até que você tenha segurança e tenha bons resultados nos exercícios. Então, resumindo estuda o que não entendeu, através aqueles pontos que você errou nos exercícios, e na etapa de fixação, você releia e refaça os exercícios que você errou e revise o resumo que você elaborou. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas etapas? Então lá, etapa de aprendizado, né? Tem a técnica de estudo, que eu vou trabalhar um pouco com vocês, principalmente em relação à elaboração de material de revisão e também a realização de exercícios. São essas três coisas que são importantes. Nos vídeos passados nós falamos da importância de se selecionar um bom material, que o material tem que ser adequado ao nível de complexidade que você está prestando no seu concurso, se é um concurso mais literal, se o material tem que estar avaliando mais texto de lei, se o seu concurso ele tem, cobra mais doutrina ou jurisprudência, seu material tem que ser adequado, e sempre tentar priorizar materiais escritos, como eu já mencionei nas aulas passadas e estou reiterando esse ponto. Nunca uma videoaula vai ter um conteúdo tão completo quanto aquilo que está escrito. Isso inclusive pode ser observado até no livro que eu escrevi, né, que você pode baixar gratuitamente, que lá eu tento falar de forma mais aprofundada sobre cada tópico que eu estou tentando relembrar aqui para vocês. Então, de novo, técnica de estudo, selecione um bom material, adequado com o concurso que você vai estar realizando, tente focar em materiais escritos e a videoaula que sirva para você tirar uma eventual dúvida ou para você aprofundar algum assunto específico. Elaboração de material de revisão, isso daqui é fundamental. Seja material de revisão feito à mão, seja material grifado, seja material copiado e colado do PDF para um Word, por exemplo, isso aqui é fundamental, que você tenha um material de revisão que você possa reler aquele conteúdo num tempo menor. E realização de exercício. Tem muitas pessoas que acabam estudando muito, mas exercitando pouco. Não basta você saber o conteúdo, você precisa saber, inclusive como a banca que ela geralmente elabora o concurso que você vai prestar, ela cobra aquele assunto. Porque como eu já mencionei em vídeos passados também, infelizmente cada banca às vezes tem um entendimento sobre determinado assunto. Então é importante que você saiba o conceito e saiba como aquilo de fato é cobrado. Etapa de fixação, realização de exercícios e revisão. Novamente, os exercícios você não deve fazer simplesmente após o período de leitura de estudo. Você tem que fazer os exercícios exaustivamente até que você consiga entender as pegadinhas. Eu digo isso porque quando me preparei para o último concurso da área fiscal, eu praticamente realizei todas as provas que existiam. Pô, tu conseguiu fazer tudo isso? Por incrível que pareça. A gente tem que se tornar especialista, ainda mais hoje em dia pela concorrência. E em algumas matérias de tanto estudar, quando eu lia o enunciado, eu já sabia de certa maneira qual seria a pegadinha, o que ela iria tentar fazer ou errar, porque a pessoa que elabora a prova, ela acaba tendo um limite, né, de ideias para produzir questões, principalmente de exatas. Às vezes ela muda só o número, mas o raciocínio é o mesmo. Então fazer exercício é fundamental na etapa de fixação. Principalmente refazer os exercícios que você errou, porque se você errou, é porque você, na primeira estudo, a primeira vez que você fez o exercício, você não aprendeu. E a parte da revisão, que é reler o seu material. Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Dicas, né? Como eu havia mencionado. Matérias ligadas a direito. O que é mais importante em relação ao estudo que vai ser realizado? Sempre estude com o código em mãos. Por que isso acontece? Porque, independente se você vai fazer um concurso de nível técnico, que 90% das questões são literais, ou se você vai fazer um concurso até um concurso de estado, de concurso de maior complexidade,
no mínimo 60% das questões envolvem texto de lei. Então é importante que você sempre estude a doutrina e quando citar um artigo, leia na sua integralidade. Porque quanto mais você repetir e reler o texto de lei, mais você vai conseguir internalizar ipsis literis do que a lei está falando. Para materiais que envolvam raciocínio, como é o caso de matemática, matemática financeira, economia, enfim, o material escolhido sempre deve conter exercícios resolvidos. Por que isso é importante? Porque, de novo, não basta você saber o conteúdo, você precisa saber resolver o exercício proposto pela banca que geralmente faz o concurso que você vai prestar. A partir do momento que você fizer todos os exercícios daquela banca, passe adiante, vai fazendo sobre exercícios de outras bancas, porque vai chegar ao ponto que as pegadinhas vão deixar de existir. Ou por você ter errado demais, você já ter aprendido, você vai conseguir resolver, inclusive com mais facilidade, as questões. Até porque o conhecimento de muitos, grande parte das provas, você tem 3 minutos para resolver uma questão. E você precisa de fato, em alguns momentos, saber muito e ter refeito muitas questões para conseguir resolver nesse curto período de tempo. Vou passar adiante. Outra dica, sempre leia, releia e tome o tempo necessário para entender o conteúdo. Novamente, eu venho também repetindo, né, esse ensinamento, que eu acho que foque no material escrito para que você consiga estudar. Nada como, de fato, ter um papel grifado para você fazer suas anotações, seja complementação de exercício, seja uma dúvida que você ficou para depois você perguntar para um colega, um professor. É importante que você tenha aquilo em mãos. Eu sei que muitas pessoas têm a facilidade de ver uma videoaula ou de ver o material simplesmente no computador, mas eu acho que pelo menos algo na mão, nem que seja uma organização de artigos citados, de súmulas, enfim, que você tenha esse hábito de ler material escrito e produzir materiais escritos para revisão também. Como os assuntos das matérias são interligados, nunca tenha pressa para estudar. Isso funciona muito tanto em direito como em exatas. Para que você consiga entender, por exemplo, direito tributário, um assunto lá na frente que seja crédito tributário, você tem que entender como que é a divisão de competência, quais são os princípios que regulamentam esse exercício da competência, para que você consiga saber como aquilo é operacionalizado. Então não tenha pressa em estudar um assunto. Melhor você estudar 70% do conteúdo todo de uma forma com qualidade do que estudar tudo aos poucos, né? Sabendo pouco. Então tenha paciência, estude devagar, porque tenha certeza, grande parte dos assuntos futuros que você vier estudar, eles vão estar relacionados a assuntos passados. Então é isso, né? Hoje eu quis fazer uma apresentação, né, a mais breve que eu pude fazer, para te falar sobre essas duas partes de um aprendizado, que é a parte de aprendizado e a parte de fixação. O que envolve essa parte de aprendizado? Estudar, fazer resumos e resolver exercícios. Por que isso é importante? Para que na parte da fixação você possa repetir o máximo possível os exercícios que você fez, principalmente os que você errou, rever através dos resumos aquele assunto estudado, e quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai conseguir fixar. Novamente, aquelas dicas deixadas. Tenha paciência ao estudar, não precisa correr, tenta pensar em qualidade ao invés de quantidade, e sempre, independente do que você faça, seja organizado, para que você consiga reestudar com qualidade também. Próxima aula eu vou tentar falar um pouquinho sobre resumos, um pouquinho sobre técnicas de elaboração de mapas mentais, de quadros para que você consiga organizar um pensamento, que de novo, é muito importante nessa etapa da fixação. Qualquer dúvida que você sempre tiver, deixe nos comentários e, à medida do possível, tentar ajudar vocês. Um grande abraço e fique com Deus.